O cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o médico formado em Cuba, Wesley Soares. Wesley é daquela escola latino-americana de medicina fundada em 1999 pela ilha de Cuba para atender às necessidades não só de Cuba, mas de toda a América Latina, principalmente aquelas populações que se viam principalmente atingidas por catástrofes e outras calamidades. Mas é o espírito de integração, né, que nos interessa falar sobre neste programa, e por isso trouxemos o Wesley. Wesley, é interessante a sua experiência, então gostaria de dizer o seguinte, que você começasse explicando como é que você foi atraído para essa escola lá tão distante, essa escola de Cuba. Bom, Leite Filho, o projeto da Escola Latino-Americana se iniciou em 1999 e ele teve como principal objetivo oportunizar bolsas de estudos para jovens procedentes do nosso continente latino-americano que fossem de baixo ingresso econômico, que tivessem um compromisso de retornar aos seus países para desenvolver uma atuação compromissada com a saúde pública desses países que enfrentam grandes dificuldades na área da assistência médica e que pudessem sair profissionais com uma formação humanizada, solidária e internacionalista. Eu digo o seguinte, mas como é que você tomou conhecimento da existência dessa escola? Bom, eu tomei conhecimento através da militância política que nós desenvolvemos aqui no Brasil, com os movimentos sociais e os partidos que pleitearam essas bolsas por conta do movimento de solidariedade a Cuba, que é um movimento já de muitas décadas que vem contribuindo com esse país irmão que tanto também solidariamente contribui conosco. Foi a partir daí, o meu pai também tem uma militância orgânica dentro do movimento popular, na área de reforma urbana, pela moradia digna. Foi a partir daí. Tá certo. E você chegou lá em Cuba, foi indicado naturalmente por um partido político, né? E depois chegou a Cuba, e lá em Cuba, qual foi o ambiente que você encontrou? Olha, o ambiente foi o mais favorável possível, são mais de 112 países hoje que enviam estudantes a Cuba para cursar os mais diversos cursos, principalmente o curso de medicina. Então, uma oportunidade única, ímpar, de conhecer e aprofundar também o conhecimento do nosso continente latino-americano, da cultura, da idiosincrasia do povo latino-americano, e também a cultura cubana nos faz sentir-nos muito bem à vontade, porque tem uma proximidade muito grande com a cultura do povo brasileiro também. Tá, Wesley, você lá na escola latino-americana, né, de medicina, chamada ELAN, ela comporta estudantes de vários países, né? Que não só da América Latina, que parece da África também. O total de estudantes é de quanto mesmo? Bom, por Cuba já graduaram-se como profissionais médicos mais de 13 mil médicos oriundos de diversos continentes, entre eles principalmente o continente latino-americano, mas também o continente africano e asiático. Para você ter uma ideia, nós temos estudantes de medicina que são provenientes do país de Laos, a República de Laos. Lá perto do Vietnã. Exatamente. Correto. E também vietnamitas estudando, como chineses também. E qual é a língua que eles falam? É o espanhol ou o inglês? Bom, durante o início dos cursos em Cuba, para quem vai direcionado à carreira médica, você passa por um curso chamado pré-médico, que é uma preparação para nivelar os ensinamentos do ensino médio, porque nós temos discrepâncias, né? Não é homogêneo, há uma heterogeneidade com a questão do segundo grau entre esses diversos países, continentes, então você passa por um processo de nivelamento. E durante esse processo você cursa todas as matérias, química, física, biologia, introdução...
Exatamente, introdução às ciências da saúde e o espanhol. Você passa 6 meses se adaptando com o espanhol para, posteriormente, iniciar o curso de medicina. Correto. Então, e a escola forma generalistas ou especialistas em algumas áreas? A Escola Latino-Americana de Medicina forma médicos clínicos gerais. São clínicos gerais como o Brasil também forma, mas com uma principal diferença, onde do ponto de vista do profissional médico, ele sai com uma concepção humanizada, focada na atenção primária em saúde, que deve ser o eixo estruturante de qualquer sistema público universal de saúde como o nosso, o SUS, o Sistema Único de Saúde, e também com uma grande linha de atuação focado na medicina preventiva e na atenção primária. Tá. Essas escolas de Cuba e também tem agora na Venezuela, né? A ELAN está com uma filial, digamos assim, lá na Venezuela, mas ela é muito criticada aqui no Brasil, principalmente pelos setores conservadores, em face principalmente de que no Brasil a medicina é mais voltada para o lucro comercial, né? Em vez dessa preocupação mais solidária. E por causa disso, a gente tem notado que vocês têm dificuldades incríveis, né, difíceis, quer dizer, muito grandes, para ter a validação dos seus diplomas. Como é que está essa luta aí de vocês? Como é que vocês estão enfrentando isso? Bom, de fato, esse problema ele é real, ele deriva de uma concepção muitas vezes ideológica, fundamentada também por um princípio de reserva de mercado, porque infelizmente o Brasil desde 99 deixou de ser signatário de um acordo internacional disposto pela Unesco, e a partir daí se intensifica o problema da homologação dos títulos no Brasil. Nós temos uma legislação específica, que é a Lei de Diretrizes e Bases Curriculares, que no seu artigo 48 aponta por uma política de equivalência, de análise curricular, onde se devem confrontar os currículos e a partir daí definir se ele tem uma compatibilidade dessa grade curricular ou não. Mas na prática, infelizmente, isso não vem acontecendo. E no caso específico de Cuba, nós temos já um estudo levantado pelo governo brasileiro em 2004, onde ele apontou 94% de compatibilidade entre a grade médica curricular cubana e a brasileira, discrepando apenas nas áreas de doenças tropicais e legislação em saúde, porque são dois sistemas distintos do ponto de vista da legislação, porém muito próximos do ponto de vista da consecução, da estruturação. Mas essa é a principal diferença. E hoje nós fazemos um debate para tentar garantir a aplicação na sua integralidade dessa legislação que está disposta para a revalidação de diplomas médicos no país. Vocês são quantos, mais ou menos, os que já se formaram em Cuba e os que lá estão estudando? Nós somos hoje no país aproximadamente 750 médicos brasileiros graduados em Cuba e atualmente cursando medicina em Cuba estão cerca de 800 estudantes do 1º ao 6º ano de medicina. Tá. E esses 750, já está todo mundo empregado ou todo mundo pendurado? Infelizmente, a grande maioria, as 2/3 partes, estão sem a validação, sem trabalhar. Nós temos 1/3 parte já revalidado pelas vias de prova, e na sua grande maioria, 95% trabalhando no Sistema Único de Saúde, nas áreas prioritárias do SUS. Mas vocês estão esperançosos de que esse preconceito seja um dia superado, né? Para que realmente se consiga adaptar no Brasil certas experiências que são feitas, né? Lá fora, por exemplo, um país muito solidário como Cuba, também na Venezuela. Eu sei que em outros países, por exemplo, o Equador, né? A própria Nicarágua, né? A Nicarágua, inclusive, como você citou, numa conversa que tivemos antes dessa entrevista, que a Nicarágua foi por causa de uma catástrofe que houve lá, né? Se descobriu que não havia médicos, né? E foi por causa disso que a Cuba decidiu fazer essa escola. Então a minha indagação é justamente essa. Você está esperançoso de que o Brasil um dia vá superar e realmente contribuir para que toda essa experiência seja definitivamente assim aplicada no Brasil?
Eu tenho convicção. Eu não diria que estou esperançoso, estou convicto que esse problema ele tem que ser dirimido, tem que ser resolvido. O Brasil hoje desponta como grande liderança no bloco sul-americano e nós não podemos pensar que a integração plena, ela meramente se dá pelo meio da integração econômica, comercial. Ela tem que ser educacional, ela tem que ser na área da livre circulação de mão de obra, de cultura, e o Brasil tem um papel fundamental, pois nós temos aqui países vizinhos, irmãos, temos 20 mil estudantes brasileiros na Bolívia, cerca de 5 mil estudantes brasileiros na Argentina e cerca de 7 mil no Paraguai. Então é um problema que ele deixou de ser... Espera aí, esse pessoal todo fazendo medicina ou outros cursos? Fazendo medicina, exclusivamente medicina. Também existem estudantes de outros cursos, mas esses exclusivamente para medicina. E a única profissão no Brasil que exige um reconhecimento na área de graduação superior é para a medicina, justamente por conta do que você dizia, da reserva de mercado e dessa medicina que infelizmente no Brasil ela tem se dado num modelo flexineriano, que é o modelo que os Estados Unidos influenciou para o mundo, que é aquele modelo baseado na atenção hospitalar de urgência e emergência, meramente na área curativa, ou seja, que não faz a medicina preventiva, que não antecipa os agravos e os riscos à saúde. E esse modelo é um modelo médico-centrado, baseado no profissional médico e não trabalha o aspecto multidisciplinar, com toda a equipe de saúde, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, para trabalharem integralmente e prestarem uma assistência integral à saúde da população. Cuba também é acusada de ter muito poucos recursos, sobretudo eletrônicos, né, para desenvolver a sua medicina. Eu lembro que houve até um debate por causa da doença do presidente Hugo Chávez, que dizia que Cuba não seria capaz, né, de curar o Chávez. Tanto é que queriam trazer o Chávez para cá, para São Paulo, deu aquela polêmica toda, né? E eu queria que você me explicasse se isso é verdade ou se realmente a escola de medicina, latino-americana medicina, está equipada em termos de digamos assim, equipamentos ultramodernos, não digo tão moderno, mas que sejam efetivos, eficazes. Bom, é até um pouco contraditório afirmar que Cuba não dispõe dessa suficiência tecnológica, sendo Cuba hoje um dos países que internacionalmente mais reconhecido na área de terapia monoclonal, na produção de medicamentos na área de biotecnologia. A terapia monoclonal é a terapia que foi instituída, foi criada, foi descoberta para tratamento de câncer. Por exemplo, hoje Cuba está avançando com a descoberta da vacina contra o câncer de pulmão e o tratamento também para o câncer de pulmão. Essa é a terapia monoclonal. Então, Cuba já vem acumulando há 30 anos, desde a década de 80, com o seu centro de biotecnologia em Havana, um grande avanço nessa área. Então, é um pouco contraditório afirmar que um país que tem os mais baixos indicadores de mortalidade materna, infantil, mais baixos que do próprios Estados Unidos e de muitos países da Europa, como Espanha e Inglaterra, esteja atrasada com relação à suficiência tecnológica. Mas também é importante aqui deixar claro que a medicina, ela, apesar do seu avanço, e a gente não pode negar o avanço tecnológico e industrial do mundo e informático, ela se dá muito também pela capacidade da equipe de saúde, da equipe médica, na anamnese, no diagnóstico clínico e não na má utilização dos recursos tecnológicos que expõem a radiações às pessoas ou dentro de uma concepção mercadológica que talvez você não precisa ser submetido a uma ressonância magnética nuclear ou uma tomografia e você pode ser diagnosticado por um bom exame clínico. Então eles prezam muito por isso e por isso a medicina cubana alcançou tão elevados índices de indicadores de saúde positivos. Nós estamos chegando assim ao final do primeiro bloco deste programa de hoje, cafenapolitica.com, entrevistando o médico Wesley Soares, formado em Cuba pela Escola Latino-Americana de Medicina. Quem tem medo de Hugo Chávez?
uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.